Quando me mudei para Denver, achei que o maior desafio seria me adaptar ao novo emprego na área de tecnologia. Vindo da costa leste, eu não imaginava que a solidão de uma cidade desconhecida me levaria a baixar um aplicativo de namoro. Aquela decisão simples me colocou cara a cara com algo que redefiniria completamente meu conceito de medo. Depois de algumas semanas, eu me sentia isolado e deslocado. Eu ainda não tinha amigos, só meu apartamento com vista para as montanhas rochosas e uma enxurrada de chamadas no Zoom. Então, como muitos jovens, baixei o tal aplicativo. Deslizei para a direita em vários perfis, mas não estava procurando nada sério. E então apareceu Amélia. A foto dela mostrava uma morena bonita com sardas, sorrindo em frente a picos nevados ou tomando café em algum cantinho descolado de Denver. Nós demos match e conversamos por alguns dias. Conversas leves, sabe? Nada demais. Cervejarias favoritas, hobbies, como tinha sido crescer em Boulder. Ela parecia uma garota muito normal, até divertida. Você tem que me deixar te mostrar a cidade. Tem um lugar incrível no sopé da montanha, ela me disse. Uma noite ela me escreveu: quer sair para jantar? Pensei, por que não? Seria melhor do que outra noite grudado na Netflix. Nós nos encontramos em um restaurante estilo da Fazenda à Mesa, no centro. Ela chegou usando um short jeans, uma camisa de flanela, umas botas de cowboy e o cabelo preso. Um visual que dizia: sou estilosa sem fazer esforço, parecendo uma autêntica garota do Colorado. Oi, garoto novo. Espero que esteja com fome. Os hambúrgueres daqui são incríveis, ela disse com um sorriso. Ela me abraçou como se a gente se conhecesse a vida inteira, e eu me senti à vontade na hora. O jantar foi tranquilo. Conversamos sobre a minha mudança e como a altitude me deixava sem fôlego em caminhadas simples. A risada dela era gostosa, alta e sincera. É assim com todo mundo no primeiro mês. Bebe mais água, garoto da cidade, ela disse de um jeito simpático. Ela era uma garota encantadora. Compartilhou histórias sobre seu ex, um cara que a deixou depois de 1 ano e nunca mais a procurou, e o quanto os aplicativos de namoro a entediavam, mas que ela decidiu dar mais uma chance. As pessoas são esquisitas, sabe? Mas você parece normal. Eu corei, lisonjeado. É, bom, eu tento. Quando a conta chegou, ela insistiu em dividir. Depois, fomos para o carro dela. Ela tinha um carro antigo com adesivos de parques nacionais na traseira. Confia em mim, disse ela, ligando o motor. A viagem até a Lookout Mountain vale a pena. Você vai ver estrelas como nunca viu. Eu era novo na região, então aceitei, animado por finalmente fazer algo especial. As luzes da cidade foram ficando para trás, enquanto subíamos por estradas sinuosas, cercadas por pinheiros escuros. Ela colocou uma playlist de música folk e foi cantarolando durante todo o caminho. Você já parou para pensar em como somos pequenos aqui? Tipo, uma curva errada e, já era, ninguém nunca mais te encontra. Ela comentou, olhando para mim. Eu concordei, pensando que era apenas uma reflexão poética sobre a montanha. Sim, a natureza nos faz sentir humildes. Nós estacionamos em uma área de descanso onde não havia outros carros. O ar era fresco e a lua estava cheia e brilhante. Tem uma trilha que leva a este banco, a melhor vista do estado, disse ela, pegando minha mão e me puxando para o começo do caminho. Caminhamos em silêncio no início, ouvindo apenas o som dos nossos passos na brita. A trilha se abriu para uma clareira e, de fato, havia um banco de madeira desgastado com vista para um vale. Não havia postes de luz nem nada, apenas a lua projetando seu brilho e tingindo tudo em um tom prateado. Sentamos um ao lado do outro, com nossos ombros se tocando. O clima era romântico, parecia a cena de uma comédia romântica dos anos 50. Isso é incrível. Obrigado por me trazer aqui, sussurrei. Ela sorriu e se inclinou para trás, olhando para o céu. Sabe do que eu gosto em lugares assim? A solidão. Ninguém por perto para ouvir seus gritos. Eu me virei, esperando uma risada de piada,
Mas o rosto dela ficou sério por um momento, antes de ela sorrir de um jeito estranho. Um sorriso que não se refletiu em seus olhos. Isso é uma piada? Perguntei. Mais ou menos, disse ela, sorrindo ainda mais. Fiquei com uma sensação estranha, mas então ela mudou de assunto e eu deixei para lá. Voltamos a falar sobre sonhos de carreira e metas de curto e longo prazo, até que ela, de repente, saltou com uma pergunta aleatória. Você costuma ouvir histórias de crimes reais, tipo sobre assassinos em série? Não sei de onde aquilo veio, mas dei de ombros e respondi. Alguns podcasts, principalmente enquanto eu corro ou faço alguma outra coisa. Naquele momento, os olhos dela brilharam. Ah, eu adoro isso. Você já ouviu falar do Ted Bundy, né? Ele era daqui de perto, encantava as mulheres e depois, pum! Ela disse, estalando os dedos. O que você acha que faz alguém surtar assim? Ela me perguntou. Eu pausei por um momento inseguro. Não sei, um trauma, algum problema no cérebro, eu acho. Ela assentiu. Talvez, mas às vezes eu me pergunto, e se for só curiosidade? Se for só para experimentar, para ver como é a sensação? Ela inclinou a cabeça na minha direção, me observando. Às vezes eu já fantasiei com coisas assim. Sabe, o crime perfeito, sem deixar rastros. Meu estômago se contraiu. Havia algo no olhar dela e no jeito que ela falava que me confundia, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. Isso é sombrio. Você tá brincando, né? Perguntei meio nervoso. Ela caiu na gargalhada, mas não disse nada. Vamos, relaxa. Todo mundo já teve pensamentos assim alguma vez. Não. Eu sou mais do tipo, viva e deixe viver. Eu disse, forçando um sorriso. De repente, ela agarrou meu braço com força. Você é fofo quando tá nervoso. A camisa dela era áspera, mas eu sentia o calor da sua pele. Sente como é macio, né? Essa sensação quentinha, ela me disse em um tom quase sedutor. Para ser sincero, a situação me deixou mais desconfortável do que excitado. Sim, eu acho, comecei a dizer, mas ela me silenciou. Imagina isso, nossa pele pálida brilhando sob a lua. Eu quero que você esculpa suas iniciais aqui com uma faca. Me marque para sempre, disse ela, arrastando minha mão até a parte interna da sua coxa. Eu fiquei paralisado. O quê? Você tá brincando? Seus olhos se fixaram nos meus, muito intensos. Não, eu tô falando sério. Seria sexy, dor e prazer, sabe? Algo intenso, algo que a gente nunca vai esquecer. Ela me olhava com uma intensidade avassaladora, enquanto subia um pouco mais a minha mão. Mas eu estava em outra sintonia, sabe? Quase em estado de choque. Vamos, você tem um canivete ou algo assim? Perguntou ela, animada. Não, quer dizer, não tenho, gaguejei. Meu coração batia a 1000 por hora. Aquilo não era excitante, era bizarro, e eu definitivamente não estava gostando. Mas ela enfiou a mão em sua bota e tirou uma pequena navalha. Então, abriu a lâmina com um clique e a colocou na minha mão. Aqui está, faça, disse ela, se aproximando mais de mim e colocando uma perna sobre a minha. Amélia, isso não tem graça. Você tá louca? Naquele momento, ela agarrou minha mão com força e pressionou a lâmina contra sua pele, bem na parte interna da coxa, onde ela tinha me indicado antes. Se você não consegue fazer, eu te ensino como. Ela pressionou a navalha e fez um corte. Quando vi o sangue começar a sair, eu a soltei de uma vez. O que você está fazendo? Você ficou maluca? Eu disparei. Então ela fez um gesto de frustração e pegou a navalha por conta própria. É fácil, é só fazer. Eu tô te pedindo. Por que você não pode só me satisfazer? Olha só. Então, ela mesma fez. Começou a cortar a própria pele com movimentos lentos e deliberados, como se estivesse aproveitando cada milímetro. Eu fiquei paralisado. Uma linha fina de sangue brotou enquanto ela esculpia um C do meu nome, Carlos. O sangue escorria por sua perna e ela estremeceu, mas sorriu através da dor, mordendo o lábio. Sua vez, disse ela,
pegando minha mão e colocando a navalha nela de novo. Senti um gosto amargo subindo pela garganta. O cheiro de sangue me atingiu, misturado com o aroma dos pinheiros. Tive ânsia de vômito. Eu quase vomitei ali mesmo. Que diabo é isso? Você tá louca? Arranquei minha mão, me levantando, pronto para ir embora. E ela riu de novo. Ah, querido, não tenha medo. É só... não é nada. Vem aqui. Eu saí correndo dali. Desci pela trilha tropeçando, com os galhos batendo no meu rosto. A lanterna do meu celular balançava descontrolada enquanto eu corria em direção à estrada. Não havia sinal lá em cima. Quando finalmente alcancei a estrada principal, continuei descendo, correndo e caminhando sem parar. Depois do que pareceram quilômetros, vi as luzes de um posto de gasolina à distância. Quando finalmente cheguei lá, entrei quase sem fôlego. O atendente, um senhor mais velho, levantou os olhos da revista e me perguntou: "Você tá bem, garoto?" "Não, preciso ligar para a polícia ou para um táxi, alguma coisa", eu disse, ofegante. Ele me olhou com desconfiança, mas me passou o telefone. Liguei para a polícia e expliquei da forma mais clara que pude que a garota do meu encontro era desequilibrada. A garota com quem eu saí é louca. Ela se cortou. Depois me pediu para fazer o mesmo. Ela tá nas montanhas. Ajuda, por favor. O operador manteve a calma. Fique onde você está. Vamos enviar alguém. A polícia chegou uns 20 minutos depois e eu contei tudo. O jantar, a viagem, a faca. Eles me levaram de volta ao local, mas o carro dela tinha desaparecido sem deixar rastro. "Vamos investigar, mas se não houver acusações formais, não há muito o que fazer", disse um dos policiais. Um deles se ofereceu para me dar carona até em casa, e eu aceitei sem pensar duas vezes. Lá, na segurança do meu lar, eu a bloqueei no aplicativo e troquei meu número de telefone. Não consegui dormir por dias, repassando tudo na minha cabeça. A risada dela, o sangue na sua coxa. Mais tarde, procurei o nome dela no Google, mas não encontrei nada alarmante, só um perfil no LinkedIn. Nunca descobri se Amélia estava testando limites próprios ou simplesmente procurando alguém disposto a mergulhar na sua insanidade. O que sei é que aquela noite mudou algo fundamental em mim. Aprendi que o perigo real não vem acompanhado de avisos ou aparências ameaçadoras. Às vezes, ele sorri, abraça você como um velho amigo e te oferece a vista mais bonita da cidade antes de mostrar sua verdadeira face. Desde então, nunca mais ela deu sinal de vida. E todas as noites, agradeço por isso. Minha história não é sobre um fantasma ou uma casa mal assombrada. É sobre um tipo de terror muito mais real. O terror de se apaixonar pela pessoa errada. Meu nome é Júlia e eu tinha 22 anos quando essa história aconteceu. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidade nova, a cerca de 20 minutos de onde cresci, mas que parecia um lugar bem diferente. As ruas eram mais movimentadas, havia dezenas de bares e cafeterias, e as pessoas passeavam à noite sem parar, algo que eu nunca tinha visto de tão perto. Eu trabalhava com vendas antes, mas consegui um emprego de bartender no centro e estava prestes a começar a faculdade em alguns meses. O aluguel naquele pequeno condomínio, a menos de 1 quilômetro do bar, era mais barato que tudo o que eu tinha visto até então. No início, tudo parecia perfeito, perto o suficiente para ir a pé ao trabalho, mas longe o bastante para não estar bem no meio do barulho da cidade. Ser bartender era algo novo para mim, mas não demorei muito para me acostumar. As gorjetas costumavam ser generosas. Em uma noite boa, eu ganhava uns $100, às vezes 300, se o movimento estivesse grande e o pessoal generoso. E eu só trabalhava 3 noites por semana, segunda, quarta e sexta. A equipe era pequena, então todos nós nos conhecíamos bem. Foi assim que comecei a conviver com Murilo. Ele só trabalhava às sextas, mas era impossível não notá-lo.
alto, bonito, um daqueles caras que pareciam ter tudo sob controle. Ele era charmoso de um jeito natural, nada forçado, como se realmente se importasse quando perguntava como tinha sido o nosso dia. Ele não era arrogante, mas era confiante e era atraente, muito atraente. O tipo de beleza que faz você se questionar, sabe? Não olha demais, ou ele vai achar que você está interessada demais. Ele era totalmente o meu tipo, mas, porque sempre tem que ter um mais, ele tinha namorada. Eu a vi uma vez quando ela apareceu por lá, bonita e bem arrumada. Eles pareciam o tipo de casal que causa inveja em todo mundo, e por respeito, eu nunca pensei em tentar nada. Só guardava isso no fundo da minha mente, como um segredo que eu nunca admitiria em voz alta. No entanto, ao longo das semanas, comecei a perceber os padrões dele. Murilo sempre brincava com os clientes, sempre fazia aquela coisa de as damas primeiro, quando tínhamos que pegar as bebidas ao mesmo tempo. Mas numa sexta-feira, notei que algo não ia bem. Ele não estava agindo como sempre, não brincava com os clientes, e seu sorriso parecia forçado. Então me aproximei e perguntei: "Você está bem?" Cheguei perto o suficiente para que ele pudesse me ouvir por cima da música. "Tô", ele respondeu rápido, sem me olhar. "Por quê?" "Nada, é que você parece, sei lá, diferente." Ele deu de ombros. "Só estou cansado. Semana longa." E poderia ter terminado aí. Mas mais tarde, quando saí para os fundos do bar durante minha pausa, eu o vi perto do container de lixo, de costas para mim. Ouvi um som abafado e, pela postura dele, percebi que estava chorando. Fiquei paralisada por um segundo, sem saber se dizia algo ou se mantinha distância para respeitar o espaço dele. A conversa anterior deixou claro que ele não queria falar sobre o assunto, mas era estranho. Você não espera que caras como ele desabem desse jeito. No final, caminhei até ele quase que por instinto. "Você tá bem?" Perguntei suavemente. Ele secou o rosto rapidamente, como se não quisesse que eu percebesse. "Sim, estou bem." "Você não parece bem", eu disse. Murilo soltou uma risada curta e amarga. "Acho que não estou escondendo muito bem, né?" "Você não precisa esconder", eu disse. "Quer falar sobre isso?" Por um segundo, pensei que ele me mandaria cuidar da minha vida, mas em vez disso, ele suspirou e disse: "Minha namorada terminou comigo. Ela me traiu. Meu peito doeu um pouco. Eu sei muito bem qual é essa sensação." "Nossa, eu sinto muito", falei. Ele balançou a cabeça, olhando para o chão. "Estamos juntos há 4 anos. Eu pensei que ela era a pessoa certa. Aí eu descubro que ela anda saindo com um cara do trabalho dela. Isso é horrível", sussurrei. "Ninguém merece isso." Ele me olhou então com os olhos vermelhos e a voz rouca e disse: "Eu nem sei como lidar com isso. Fico alternando entre odiá-la e me odiar por não ter percebido antes." Algo na maneira como ele disse aquilo me atingiu. Ele não estava sendo dramático, ele estava realmente arrasado. "Escuta", eu disse depois de uma pausa. "Se você precisar de uma amiga, não precisa ficar sozinho. A gente pode sair depois do trabalho. Eu levo umas bebidas e a gente pode simplesmente relaxar, conversar ou não, o que você quiser." O rosto dele se suavizou um pouco. "Você faria isso?" "Sim, claro." Ele me deu um sorriso fraco. "Obrigado, eu acho que vou precisar." Foi assim que tudo começou. Depois do nosso turno daquela primeira noite, voltamos juntos para o meu apartamento. Pegamos umas bebidas, sentamos no meu sofá e conversamos até quase o amanhecer. Ele me contou como conheceu a namorada na faculdade e como ela costumava surpreendê-lo com bilhetes no almoço. Como ele pensava que ela era a mulher da vida dele. A cada gole, ele se abria mais e mais. No começo, tudo era normal. Risadas, desabafos e sim, um pouco de flerte também. Tentei não enxergar mais do que realmente era, mas à medida que a madrugada avançava, algo mudou. Ele ficou mais ácido e suas piadas começaram a ter uma ponta de maldade. Sua risada já não soava da mesma forma. E quando eu discordei dele sobre algo bobo, como se o uísque era melhor puro ou com gelo,
O rosto dele ficou tenso. Ainda assim, presumi que ele só estava bêbado ou magoado, e talvez por isso já não fosse o mesmo de sempre. Mas, convenhamos, isso acontece com todo mundo depois de umas doses. O fato é que as coisas foram escalando, e entre as bebidas e o flerte, uma coisa levou a outra e nós acabamos na cama. Admito que permiti que acontecesse. Não foi planejado, mas a tensão estava ali o tempo todo, e eu estava sozinha e ele vulnerável. E bom, vocês sabem como é. Não foi uma decisão da qual eu me orgulharia, mas naquele momento pareceu certo. Depois daquela primeira noite, Murilo começou a aparecer quase todos os dias. Às vezes, ficava na minha sala depois do trabalho e em outras noites trazia comida e jantávamos juntos, como se fôssemos um casal. E acho que era isso que eu pensava que éramos. 2 semanas. Foi tudo o que durou. A última noite em que vi Murilo começou de forma relativamente normal, embora, olhando para trás, eu devesse ter notado alguns sinais. Ele chegou, comemos alguma coisa e decidimos fazer uma caminhada noturna. Há uma pequena trilha iluminada não muito longe da minha casa que leva a um parque. O ar estava fresco e o caminho era claro o suficiente para enxergar, mas escuro o bastante para nos sentirmos à vontade. Caminhamos, conversamos, brincamos sobre coisas bobas, como sempre. Em um certo momento, chegamos aos balanços do parque e começamos a brincar como crianças. Por um segundo pensei, isso pode acabar bem. Mas então, Deus, eu não sei o que o desencadeou. Foi algo pequeno. Talvez eu o tenha provocado por ir muito devagar no balanço, ou talvez não concordei com algo que ele disse. Honestamente, eu não me lembro. Tudo o que sei é que, em um instante, eu estava rindo. E no seguinte, o rosto dele se transformou em algo que eu nunca tinha visto. "Que porra tá acontecendo com você?" ele gritou. Eu pisquei, confusa. Eu só estava... "Não fale assim comigo." Ele me interrompeu com a voz baixa, mas afiada. "Murilo, o que deu em você? Você tá exagerando demais." Antes que eu pudesse terminar, ele me empurrou com força. O balanço perdeu o equilíbrio e eu caí de cara no chão. "Ei!" gritei. "Que diabos foi isso?" exclamei, limpando o rosto com as mãos. "Você acha que é melhor do que eu?" Ele se aproximou. "Você se acha tão perfeita assim?" Meu estômago gelou. Este não era o Murilo que eu achava que conhecia. Os olhos dele estavam esbugalhados e a mandíbula travada. "Murilo, se acalma", eu disse, tentando parecer firme. "Você está bêbado. Só..." Não consegui terminar. Ele me calou com um tapa. O som ecoou na noite. Minha bochecha ardia. "Murilo, para!" gritei, recuando, mas ele não deu um passo para trás. Em vez disso, as mãos dele foram direto para o meu pescoço. Eu o arranhei, chutei, tentei gritar, mas nenhum som saiu. Senti minha visão ficar turva e uma escuridão começar a me envolver. Não conseguia respirar e o mundo ao meu redor foi desaparecendo. Quando acordei, estava caída ali mesmo, perto dos balanços. Minha cabeça latejava, minha garganta queimava como fogo e o céu noturno girava acima de mim. Ei, você tá bem?" Um garoto, talvez de uns 15 anos, estava parado ao meu lado, com a bicicleta deitada no chão. Ele devia estar passando pela trilha quando me encontrou. A voz dele estava cheia de pânico. "Vou ligar para a polícia", ele disse, gaguejando. E ele ligou. Os policiais chegaram em cerca de 10 minutos. Uma ambulância veio logo depois e os paramédicos me disseram que eu tive sorte. Se aquele garoto não tivesse passado por ali naquela hora, talvez eu não tivesse acordado. Murilo tinha sumido, claro. Mais tarde, depois que a polícia começou a investigação, eu soube a verdade através dos investigadores que conversaram com pessoas que conheciam Murilo. A namorada dele não o havia traído. Ela o deixou porque ele era abusivo, física e emocionalmente. A história da traição era uma mentira que ele usava para esconder que o problema era ele. Murilo não tinha mudado seu comportamento, nem comigo, nem com ninguém. Esse era o padrão dele.
Eu nunca mais vi Murilo. A polícia disse que iria procurá-lo e abriu uma investigação. Mas para mim, ele simplesmente desapareceu, virou um fantasma. Só que os piores fantasmas não são os que já morreram, são os que continuam por aí, andando entre nós. Às vezes, me pego lembrando do choro dele naquela primeira noite nos fundos do bar. Tão convincente, tão humano. Eu quis acreditar que por trás daquela dor havia um homem bom, mas era só uma máscara. Ele não estava ferido, ele era a ferida. E o meu maior medo não é que ele nunca seja pego. É pensar em quantas outras mulheres, nesse exato momento, podem estar caindo no mesmo sorriso, ouvindo as mesmas histórias, sem saber que o monstro que elas tanto temem nos filmes de terror pode estar sentado bem ali, na frente delas, disfarçado de vítima. Existe um momento na vida em que você percebe que cruzou uma linha invisível e não há volta. Para mim foi quando escolhi proteger o homem errado. Meu nome é Elisa e durante anos fui dona de um pequeno restaurante chamado La Fiesta, na região central de Phoenix, Arizona. Foi lá, entre o calor sufocante do deserto e o aroma de especiarias mexicanas, que conheci Marcos. A atração foi instantânea, avassaladora. Namoramos intensamente e há 10 anos nos casamos. Naquela época, eu acreditava que tínhamos construído algo sólido. Não era nada luxuoso. Toalhas de mesa xadrez vermelhas, fajitas que chegavam na mesa soltando fumaça e margaritas fortes o suficiente para te fazer esquecer das contas se acumulando. Mas eu coloquei minha alma naquele lugar. Marcos era um charme, sabe? Tinha aquele sorriso malicioso e atrevido que me derretia toda. E vivia prometendo que a gente ia se amar para sempre. Mas o casamento muda as pessoas, ou talvez só revele quem elas realmente são. Marcos não era do tipo que parava em um emprego fixo. Ele se dedicava a uns negócios estranhos, como ele mesmo chamava. No começo, parecia inofensivo, comprando e vendendo carros usados ou umas bugigangas em feiras de antiguidades. Mas em algum momento, a coisa ficou mais sinistra. Ele conseguia bolsas e relógios de luxo falsificados com uns fornecedores bem suspeitos de Los Angeles. Depois, colava umas etiquetas falsas e vendia como se fossem originais para os nossos vizinhos. Ele vendia em feiras de rua, estacionamentos. Também criava anúncios em sites de classificados online e até no marketplace do Facebook, tudo usando o nome do irmão dele, Marcelo, para manter qualquer problema longe dele. Marcelo morava no México e não parecia se importar. Marcos pagava uma parte para ele ficar de bico calado. E as pessoas caíam. Eram esposas desesperadas querendo uma bolsa de grife pela metade do preço, ou homens tentando impressionar, mostrando relógios caríssimos que faziam um barulho estranho. Quando as falsificações estragavam, os compradores ficavam com um lixo sem valor nas mãos, com vergonha demais para reclamar ou sem ter como rastrear meu marido. Marcos era esperto o suficiente para nunca ser pego. É só negócio, Elisa, ele dizia, beijando meu pescoço enquanto contava maços de dinheiro na cozinha. Eu fingia que não via, porque no fim das contas era aquele dinheiro que mantinha as luzes do La Fiesta acesas. E então, tinha Lucas. Meu Deus, Lucas. Ele começou a aparecer uns 2 anos atrás, sempre sozinho, tomando uma cerveja no balcão enquanto me lançava uns olhares de canto. Ele tinha quase 40 anos, era divorciado e trabalhava como técnico de informática para uma empresa da cidade. Não era feio, era alto, com um sorriso meio jovem, mas ingênuo demais para o seu próprio bem. Ele conversava comigo sobre o cardápio, sobre o tempo, qualquer coisa para esticar o papo. Elisa, essas enchiladas estão incríveis. Você deve ter algum ingrediente secreto, ele dizia. E seus olhos ficavam em mim por um segundo a mais do que o normal. Eu sabia que ele estava apaixonado. Homens como ele carregam isso como se fosse um letreiro de neon na testa. Eu até que flertava de volta.
sem maldade. Isso aumentava as gorjetas. E, para ser honesta, era bom me sentir desejada depois de lidar com o olhar indiferente de Marcos. Numa terça à noite, Lucas se aproximou um pouco mais do que o normal. Ei, Elisa, você ouviu falar desses golpistas que estão vendendo produtos de marca falsificados por aqui? Eu li umas reclamações num site de denúncias. Parece bem suspeito. Eu travei na mesma hora enquanto enchia o copo dele. Não, na verdade. Por que a pergunta? Ele deu de ombros, mas seu rosto se iluminou como se tivesse descoberto um tesouro. Só estou me informando. Estou pensando em organizar uma reunião com o pessoal do bairro lá na biblioteca, para ensinar as pessoas a identificar falsificações, sabe? Checar número de série, sentir a qualidade do material. Poderia poupar uma grana para muita gente. Meu estômago revirou. Marcos tinha acabado de comprar um lote de bolsas de uma grife famosa na semana anterior. Eu dei um sorriso tenso e mudei de assunto, mas por dentro o alarme estava soando alto. Assim que fechei o restaurante naquela terça, contei tudo para Marcos. Ele riu no começo, chamando Lucas de um perdedor solitário com uma paixão platônica. Mas quando a campanha de Lucas começou, com panfletos colados por todo o bairro e posts em grupos locais do Facebook, as vendas de Marcos despencaram. As pessoas estavam começando a ficar espertas, cochichando e lançando olhares desconfiados. Ninguém nos ligou diretamente ao caso, mas a paranoia já estava instalada. Elisa, esse cara está acabando com o meu negócio. Marcos rosnou uma noite, batendo o celular na mesa depois de mais um pedido cancelado. A gente estava nos fundos do restaurante e o cheiro de gordura era forte no ar. Ele está completamente na sua. Acha que se bancar o herói você vai cair nos braços dele? Eu revirei os olhos. O que você quer que eu faça? Proibir ele de entrar aqui? Os olhos de Marcos escureceram na mesma hora e eu pude ver aquele fogo possessivo se acendendo. Não, a gente vai virar o jogo. Você denuncia ele por assédio, diz que ele tem passado a mão em você e sussurrado coisas nojentas. Eu vou pegar ele no flagra e o problema está resolvido. Parecia uma loucura, mas o desespero te deixa burro. Nosso restaurante mal se mantinha e os golpes de Marcos eram o que nos salvava. Além disso, aquele olhar de cachorrinho abandonado de Lucas já estava começando a me dar nos nervos. Então eu concordei. Tudo bem, mas nada extremo demais. 2 dias depois, quando Lucas apareceu novamente no restaurante, exagerei na atuação. Ele pediu seus tacos de sempre e seguiu sua rotina de flerte. Elisa, você está linda hoje. Esse vestido ficou perfeito em você. Forcei um rubor no rosto e sussurrei como se estivesse confidenciando algo. Lucas, você precisa parar. Essa sua atenção toda está me deixando desconfortável. O rosto dele mudou. O quê? Eu não quis. Antes que ele terminasse, eu aumentei o tom. Você tem me assediado, tocado em mim quando eu sirvo as mesas e dito coisas sobre o meu corpo. Eu quero que você vá embora. Os outros clientes se viraram e começaram a cochichar. Lucas gaguejou. Elisa, isso não é verdade. Eu só gosto de você. Está bom. Sai daqui antes que eu chame a polícia, eu disse de forma ríspida. Ele se levantou rapidamente, vermelho de vergonha, e resmungou. Isso é um absurdo antes de sair correndo. Perfeito. Mandei uma mensagem para Marcos. Agora. Alguns dias depois, mandei uma mensagem para Lucas pedindo desculpas e dizendo que precisava explicar tudo. Ele hesitou, mas acabou concordando em me encontrar nos fundos do restaurante depois que eu fechasse. Naquela noite, por volta da meia-noite, ouvi os passos dele no beco. Saí pela porta dos fundos, fingindo que estava levando o lixo para fora, e lá estava ele, completamente arrasado. Elisa, por favor, eu preciso explicar. Esses golpes. Eu preciso te contar que o seu marido... Lucas, para! Gritei, cortando as palavras dele e recuando como se ele estivesse me ameaçando de alguma forma. Ele não estava, mas a percepção é tudo.
De repente, Marcos saiu das sombras do beco como um furacão de raiva. Você está encostando na minha esposa, seu desgraçado! Ele agarrou Lucas pelo pescoço e o jogou com tudo contra a lixeira. Lucas engasgou, agitando os braços. Que diabos, Marcos? Eu sei das suas falsificações. Você que está dando golpe nas pessoas. Cala a boca! Marcos rugiu, acertando um soco nele. Lucas caiu no chão com um baque surdo. Eu tapei a boca com as duas mãos, meu coração batendo furiosamente, enquanto Marcos pegava uma mangueira de limpeza da parede, daquelas que usávamos para lavar o chão, ainda pingando produtos químicos. Eu perdi o fôlego quando vi ele enrolando a mangueira no pescoço de Lucas e puxando com toda a força. Você acha que pode me ferrar, seu imbecil? Eu vou acabar com você aqui mesmo. O cheiro ácido dos produtos químicos queimava meu nariz enquanto eu via Lucas sufocar. O rosto dele ficou pálido e depois começou a ficar roxo. Por favor, Elisa, me ajuda. Ele ofegou com dificuldade. Eu fiquei paralisada. Esse não era o plano. Era só para assustá-lo, dar uma surra e pronto. Mas Marcos estava fora de si, com as veias do pescoço saltadas, rosnando como um animal. Você é um pedaço de merda. Ninguém mexe com a minha família. As pernas de Lucas se debatiam sem parar. Até que, em um certo ponto, o medo foi tanto que a urina molhou as calças dele. Naquele momento, eu voltei à realidade. Marcos, para! Você vai matar ele! Eu gritei. Marcos hesitou por tempo suficiente para que Lucas conseguisse se soltar, engasgando e vomitando na calçada. Ele se levantou rápido, com as marcas da mangueira visíveis no pescoço, e saiu correndo, desaparecendo na noite com um grito apavorante. Vocês são loucos! Eu vou contar para todo mundo! Mas ele não contou. Talvez o medo o tenha silenciado, ou talvez a vergonha. Esperamos pela polícia durante dias, mas ninguém apareceu. Lucas, por outro lado, sumiu da vizinhança. Os boatos no bairro diziam que ele largou o emprego e se mudou para outro estado. A vida continuou. Marcos intensificou seus golpes, adotando novos nomes falsos. Eu continuei servindo pratos no La Fiesta, sorrindo apesar do cansaço. Uma parte de mim se arrependia da violência e de todas as mentiras. Mas aqui em Phoenix, a gente aprende a proteger os nossos. Nós sobrevivemos ao calor, aos golpes e aos homens que ou te afundam ou te levantam. Mas com o tempo, nossa relação se apagou cada vez mais. Nós dois fomos infiéis um com o outro e cerca de 1 ano depois do incidente, acabamos nos divorciando. Eu nunca esqueci Lucas. Muitas e muitas vezes, eu pensei em como as coisas poderiam ter sido se eu tivesse largado Marcos e dado uma chance para ele. Ele era um cara bom e não merecia o que a gente fez com ele. Isso é claro. Quando fechei o restaurante naquela última noite, contando mais um monte de dinheiro sujo, eu soube que seguiria em frente. O calor de Phoenix não perdoa. Ele derrete ilusões, queima pontes e evapora arrependimentos antes que possam virar redenção. Eu sobrevivi, sim, mas carrego comigo o peso de cada escolha, de cada mentira, de cada grito abafado que ainda ecoa no silêncio das minhas noites. Lucas merecia muito mais do que encontrou em mim. Isso eu sei. E saber não alivia nada. Existe um peso que a culpa carrega, capaz de criar fantasmas dentro da sua cabeça. Mas o que acontece quando o fantasma que te persegue não é produto da sua imaginação, e sim uma presença real, de volta para cobrar uma dívida que pode custar sua vida? Meu nome é Tom, e por quase 4 anos vivi aprisionado no turbilhão que era amar uma garota chamada Mariana. Para quem nos conhecia, éramos o casal perfeito de fora. Namoradinhos de faculdade, sempre postando fotos juntos, sempre nas mesmas festas, de mãos dadas e nos beijando apaixonadamente pelos cantos escuros. Mas a verdade por trás de tudo isso era muito mais sombria. Mariana era linda, irresistível até, mas tinha um jeito de fazer tudo girar ao redor dela. Quando estava feliz, você se sentia a pessoa mais sortuda do mundo.
Mas quando não estava, e isso acontecia na maior parte do tempo, ela fazia questão de me fazer pagar por isso. Continuei com ela porque ficava esperando que voltasse a ser a garota que conheci no início. Foi no meu 3º ano da faculdade que nos conhecemos. Eu trabalhava meio período numa pizzaria perto do campus, tentando manter minhas notas em dia e, ao mesmo tempo, pagar o aluguel do meu apartamento miserável de 2 quartos, que dividia com meu amigo Carlos. Ele era o mais selvagem de nós dois, sempre me arrastando para festas, sempre dizendo que eu precisava relaxar um pouco. Uma noite, me convenceu a ir numa festa na casa de uma fraternidade. Eu não estava no clima para música alta e cerveja derramada, mas foi naquela noite que Mariana apareceu na minha vida. Jaqueta de couro justa, calça jeans rasgada e um sorriso que dizia que ela era dona do lugar. Ela não era a garota mais bonita do lugar, mas algo na presença dela atraía as pessoas, me incluindo. Ela se aproximou de onde Carlos e eu estávamos e perguntou: "Você tem fogo?" Eu não fumava, mas Carlos passou um isqueiro para ela, e ela se inclinou o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dela. Baunilha misturada com algo forte, como fumaça. Acendeu o cigarro, soprou a fumaça de lado e depois olhou para mim. "Você não é do tipo de festa, né?" ela disse. Essa era Mariana, direta ao ponto, sem filtros. Começamos a conversar e no final da noite ela já tinha meu número. No final da semana éramos inseparáveis. No começo era emocionante. Ela adorava fazer coisas espontâneas e não só na cama. Também gostava de ultrapassar alguns limites, passeios de picape de madrugada, invadir terraços de prédios, nadar pelados em lagos onde provavelmente não deveríamos estar. Eu nunca tinha saído com alguém como ela, mas aos poucos as rachaduras começaram a aparecer. Se eu não podia sair porque tinha que estudar, ela lotava meu celular com mensagens do tipo: "Você não se importa comigo, você é um chato. Por que estou com você?" Se eu saía com amigos sem ela, aparecia sem ser convidada e criava um drama. Carlos a chamava de Furacão Mariana, porque quando ela chegava, as coisas sempre davam errado. Mas toda vez que pensava em terminar, ela voltava chorando, pedindo desculpas e prometendo que as coisas iam mudar. E quando era doce, era maravilhosa. Fazia coisas como me esperar no meu quarto com champanhe e vestindo a lingerie de renda mais sexy que já vi na vida. Ela sabia como me envolver e me fazer cair na teia dela de novo e de novo. Eu dizia a mim mesmo que conseguia lidar com a situação. Mas tudo mudou numa noite de fevereiro, no final do nosso 3º ano juntos. Naquela noite, Mariana me implorou para levá-la a um mirante que ficava a 1 hora de carro da cidade. Já era tarde, passava das 11, estava frio e eu tinha um trabalho para entregar na manhã seguinte. "Vamos, Tom." Ela puxou meu braço e disse: "Você não faz mais nada divertido." "Só uma noite, por favor," ela sussurrou. "Eu não posso, Mariana. Tenho que terminar esse trabalho," eu disse. "Sério que você está escolhendo um trabalho idiota em vez de mim?" Eu deveria ter sido firme, mas não fui. Ela tinha o dom de me fazer sentir como o vilão se dissesse não. Então cedi. Pegamos emprestada a picape da colega de quarto dela, uma picape velha e acabada, e ela insistiu em dirigir. As estradas estavam escorregadias e ela estava acima do limite de velocidade. Pedi para ela diminuir, mas ela nem me deu ouvidos. "Não começas," ela respondeu. "Eu sei o que estou fazendo." "Mariana, sério, diminui a velocidade." "Nossa, você é um estraga-prazeres. Não consegue só calar a boca?" A discussão ficou mais acalorada. Ela me acusou de não amá-la, gritou que eu nunca estava presente de verdade. Eu disse que ela era imprudente e que ia nos matar. Antes que eu percebesse, ela freou bruscamente no meio do nada e gritou: "Desce!" Eu ri, pensando que era brincadeira. "Estou falando sério, Tom. Sai da picape agora." "Mariana, está um gelo lá fora. Eu não vou." "Então volta a pé para a cidade, já que você é o santinho. Não preciso que você estrague a minha noite."
Ela se inclinou na minha direção, soltou meu cinto de segurança e me empurrou pelo ombro. O vento lá fora uivava contra a picape enquanto eu saía. Chocado. Você está brincando comigo, né? Eu gritei. Ela se debruçou sobre o banco, me olhou com desprezo e gritou. Talvez agora eu não precise mais ouvir você reclamar. Então bateu a porta enquanto eu ainda estava saindo e foi embora, me deixando parado no acostamento de uma estrada escura e congelada na montanha. Comecei a andar e minha respiração virava fumaça no ar. Tentei ligar para ela, mas nenhuma resposta. Tentei mandar mensagem, nada. A bateria do meu celular estava em 12% e o frio atravessava minha jaqueta. Alguns minutos depois, faróis apareceram na estrada. Por um momento, pensei que ela tinha voltado para me buscar, mas a picape só passou voando como antes. E de repente, as luzes desapareceram no barranco ao lado da estrada, em meio a um barulho estrondoso. Meu corpo congelou. Fiquei parado ali, em choque, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Tentei correr na direção do acidente, mas estava longe demais, e a escuridão era completa. Peguei meu celular com as mãos tremendo e tentei ligar para a emergência, mas não havia sinal naquela maldita estrada. Gritei o nome dela no vazio, mas só o vento respondeu. Essa foi a última vez que eu a vi. Na manhã seguinte, a picape foi encontrada no meio de um barranco. A porta do motorista estava completamente aberta e Mariana não estava lá dentro. A polícia procurou por semanas, vasculhando cada metro da área, mas o corpo dela nunca apareceu. Eu nunca contei toda a verdade. Disse que tínhamos discutido e que ela tinha ido embora. Não mencionei que ela me expulsou do carro naquela estrada gelada. Não mencionei que havia ido direto para o acidente e que não consegui fazer nada. Isso foi há 2 anos. Tentei seguir em frente, mas Mariana não me deixou. Começou aos poucos, um cheiro do perfume dela, quando não havia mais ninguém por perto. Meu celular acendendo às 2 da manhã com um número desconhecido, mas ninguém falava quando eu atendia. Depois, as coisas pioraram. Acordava e encontrava a porta da minha casa destrancada, mesmo sabendo que a tinha trancado. O espelho do meu banheiro aparecia embaçado com a palavra mentiroso escrita nele. E sempre eu a via no meio de uma multidão, nítida o suficiente para fazer meu estômago revirar. Aquela noite deveria ter sido normal. Eu estava na festa de um colega de trabalho da loja onde trabalho agora. Bebi uns drinks, ri e tentei me sentir como o meu antigo eu de novo. Por volta da meia-noite, fui embora, ajeitando minha jaqueta contra o frio e segui para o ponto de ônibus. Meu colega de quarto atual, Samuel, deveria vir me buscar, mas ele adormeceu e não atendeu o celular. Quando cheguei ao ponto de ônibus, não estava sozinho. Um homem estava parado lá, encurvado, com o capuz cobrindo o rosto. Ele não se mexia, não olhava para mim, apenas estava lá. Algo dentro de mim se revirou. Aquela presença silenciosa e imóvel parecia errada, como se não pertencesse àquele lugar. Quando o ônibus finalmente chegou, subi rápido e sentei num banco perto do meio. Olhei pela janela para ver se o homem ainda estava lá, mas ele tinha sumido. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas os pelos da minha nuca estavam arrepiados. Enquanto o ônibus seguia pela rua, fechei os olhos, dizendo a mim mesmo que era só paranoia. Mas quando os abri de novo, ela estava sentada na minha frente. Mariana. Sua pele estava pálida e seu cabelo molhado. Seus olhos estavam fixos nos meus. Você me deixou, ela sussurrou. Eu congelei. Minha boca secou. Não, eu não. Não consegui terminar a frase. Ela se inclinou para mais perto, com sua voz baixa e venenosa. Você me deixou morrer. Tropecei para me levantar, gritando, para com isso, você não é real. Os outros passageiros se viraram para me olhar, confusos, com certeza pensando que eu era algum maluco. Mas Mariana havia desaparecido. Quando o ônibus parou, saí correndo e corri por 10 minutos até meu apartamento com o coração disparado.
cada sombra atrás de mim parecendo ser ela. Cheguei ao meu prédio e entrei no elevador, apertando o botão do meu andar várias e várias vezes, como se isso fosse fazer as portas se fecharem mais rápido. Foi então que vi o reflexo dela no espelho do elevador, parada atrás de mim, sorrindo. Meu peito apertou e me faltou o ar. Então, desmaiei. Acordei no sofá da minha sala. Samuel estava de pé na minha frente, pálido e tremendo. Cara, que diabos aconteceu? Você estava desmaiado no elevador. Os vizinhos tiveram que te trazer até aqui. Me sentei, segurando a cabeça. Ela estava aqui, Mariana. Ela não me deixa em paz. A expressão de Samuel ficou séria. Tom, Mariana está morta. Você tem que parar com isso. Você está me assustando. Ele insiste que ela está morta, que é só a culpa me consumindo por dentro. Mas a culpa não deixa marcas no espelho embaçado. A culpa não sorri para você, com olhos vazios no reflexo de um elevador. Eu sei o que vi, sei o que sinto. Mariana não está apenas me assombrando para me assustar. Ela está me cercando, me isolando, esperando o momento certo. E quando esse momento chegar, tenho certeza de que ela vai me levar junto para onde quer que esteja agora. Há pessoas que não querem um relacionamento de verdade, mas sim ter alguém nas mãos delas. Eu aprendi isso do jeito mais assustador possível, em um encontro que parecia perfeito no começo. Era uma daquelas noites de verão em Chicago, quentes e abafadas, sabe? O tipo de noite em que o ar parece grudar na pele e a gente não sabe se está com fome ou só entediada. Naquela noite, dei match com uma garota no Tinder. O nome dela era Luciana. Ela tinha uns 30 anos e o perfil estava cheio de fotos de trilhas e frases sobre aventuras. Parecia divertida e corajosa, do tipo que aguentaria meu jeito sarcástico sem pestanejar. A gente conversou durante uma semana, trocando histórias sobre ex-namoradas e bares favoritos. No fim, marcamos de nos encontrar em um restaurante italiano pequeno no centro. Sabe aqueles lugares minúsculos, com toalhas de mesa xadrez vermelhas e um cheiro de molho caseiro que toma conta de tudo? Cheguei primeiro, com aquela ansiedade que faz o coração disparar, típica de primeiros encontros. Estava usando o meu vestido preto favorito, aquele que me cai bem sem esforço. Eu tomava uma taça de vinho e checava o celular quando Luciana entrou. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos. Me levantei para cumprimentá-la e reparei que ela também usava um vestido preto igual ao meu. Tinha o cabelo curto e escuro e uma tatuagem aparecendo no braço. Oi, você deve ser a Amanda, ela disse, sentando na minha frente com um sorriso que iluminou o rosto. Sim, sou eu. Achou o lugar fácil? Respondi, devolvendo o sorriso. Sim, tranquilo. O trânsito estava um caos completo, mas valeu a pena. Aliás, você está incrível, ela disse. Pedimos umas entradas, brusquetas e lula frita, e a conversa fluiu com facilidade no começo. Luciana me falou do trabalho dela como designer gráfica, dos projetos como freelancer para bandas e do quanto amava aquele mundo caótico. Eu contei sobre meu trabalho numa empresa de marketing, as reuniões que não acabam nunca e como eu vivia dependendo de café. Nossa, às vezes eu odeio o mundo corporativo. Por que estou perdendo meus 20 e poucos anos enfiada em planilhas? Eu disse, revirando os olhos. Ela deu uma risada, um som profundo e sincero. Nem me fale. Eu pedi demissão do meu emprego das 9 às 5 no ano passado. Foi a melhor decisão da minha vida. Agora eu faço minhas próprias regras. E você? Alguma história de encontros bizarros? Hesitei por um segundo, mas me joguei. Ah, várias. Teve um cara que apareceu com a mãe dele. Juro por Deus. Ela ficou sentada no bar o tempo todo. Luciana bateu na mesa gargalhando com os olhos arregalados. Não acredito. Isso é bizarro demais. Eu teria saído correndo. Ela contou uma história também. Eu conheci uma garota que colecionava animais empalhados. Tipo, tinha esquilos empalhados na sala de estar.
Continuamos trocando histórias, rindo de tudo com o vinho. O senso de humor sombrio dela combinava perfeitamente com o meu, com piadas pesadas sobre podcasts de crimes reais e cenários de "e se acontecesse isso?". Você já pensou em como seria fácil fazer alguém desaparecer? Ela soltou em um momento, molhando uma batata frita no molho. Achei engraçado. Ah, sim, o tempo todo. Culpa dos meus encontros. Quando a conta chegou, cada uma de nós pagou sua parte. Eu estava um pouco bêbada e otimista. Talvez isso possa dar certo, pensei. Luciana insistiu em me levar para casa, já que meu apartamento não ficava longe do caminho dela. Eu tinha vindo de Uber e os táxis eram caros, então não discuti. Ela parecia gentil de alguma forma. Entramos na picape antiga dela. Os bancos estavam gastos e cheiravam um pouco a cigarro. Saímos do centro e as luzes da cidade foram sumindo enquanto ela entrava na rodovia. E foi aí que tudo mudou. No começo foi sutil. Sabe, ela disse, me olhando com um sorriso torto. Agora você está no meu carro. Tecnicamente eu posso te levar para onde eu quiser. Você é tipo minha prisioneira, eu brinquei, achando que era só o humor ácido dela de sempre. Ah, é? Qual o plano? Vê se vale a pena, hein? E traz uns lanches, por favor. Ela sorriu, mas não parou de me encarar. Sério? As portas estão travadas e estamos no escuro. Eu poderia pegar um desvio para alguma cabana no meio da floresta e quem ficaria sabendo? Ok, Hannibal Lecter, relaxa aí. Eu brinquei, ainda sorrindo, mas com uma pontinha de inquietação. No rádio, tocava uma música antiga da Taylor Swift, uma ironia do caramba. Mas Luciana continuou falando. Imagina só, você quase sem roupa, amarrada numa cadeira, implorando por piedade. Eu faria de você meu bichinho de estimação. Minha risada morreu na hora. Luciana, isso é um pouco intenso. Qual é, Amanda? Você disse que gosta do lado sombrio. Não vai me dizer que está com medo. A voz dela tinha um tom afiado, como se estivesse me testando. Então, ela se aproximou e apertou meu joelho, demorando 1 segundo a mais do que o normal. E se eu não te levar para casa? E se a gente só continuar dirigindo para sempre? Agora você me pertence. Eu me mexi no banco, olhando para os carros que passavam. É, engraçado, mas sério. Minha saída está chegando. Ela ignorou. Prisioneiros não têm saídas. Eles recebem o que eu dou a eles. Talvez eu pare o carro e te faça provar sua lealdade, só para depois te trazer de volta para sua coleira. Para o carro. Isso não tem mais graça, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Nossa, que sensível. Relaxa aí. Mas ela não parou de falar, falando sem parar sobre controle e como algumas mulheres precisam ser domadas. Meu coração estava a 1000 por hora naquele momento. Aquele instinto gritando que tinha algo muito errado ali. Eu já tinha ouvido histórias de amigos, de encontros que viraram pesadelo quando a coisa desanda de repente. Eu me perguntava por que não tinha vindo com meu próprio carro. Finalmente, ela parou em frente ao meu prédio. Pronto, prisioneira. Por enquanto você está livre, disse ela com um tom malicioso, piscando um olho, como se fosse só uma grande piada. Forcei um sorriso e me apressei para abrir a porta. Obrigada pela carona. Boa noite. Assim que a porta do carro bateu, corri para dentro e tranquei tudo atrás de mim. Com as mãos tremendo, mandei uma mensagem para minha melhor amiga. Encontro bizarro. Me liga. Aquela foi a última vez que ela me viu. Bloqueei Luciana, apaguei nossa conversa do aplicativo e a denunciei. Ela tentou me ligar no dia seguinte, mas eu não atendi. Nunca mais. Tem gente que confunde conexão com posse. Luciana parecia perfeita, bonita, inteligente, com um humor que combinava com o meu. Mas por trás daquele sorriso havia uma necessidade de controlar, de dominar, que eu nunca tinha visto tão de perto. Naquela noite, aprendi que os encontros mais perigosos não são aqueles que começam mal. São aqueles que começam bem demais e te fazem baixar a guarda. Meu instinto me salvou e até hoje agradeço por ter confiado nele.
porque às vezes fugir não é covardia, é sobrevivência. Até que ponto a paranoia pode destruir tudo? No meu caso, foi um aplicativo de celular que transformou nossa vida em tragédia. André, meu namorado, era completamente obcecado pela série Black Mirror. É uma produção da Netflix que explora o lado sombrio da tecnologia e como ela pode arruinar a vida das pessoas. Os episódios raramente têm finais felizes, e isso nunca foi muito a minha praia. André, por outro lado, era apaixonado pela série. Eu ouvia ele assistindo no outro quarto quase toda noite. Enzo, o irmão gêmeo dele, também era fã fanático. Quando a nova temporada saiu no mês passado, eles devoraram tudo de uma vez. Passaram a noite inteira assistindo aquele programa sombrio. Eu mal consigo aguentar um episódio completo de Black Mirror, sinceramente. Assistir uma temporada inteira de uma vez soa como tortura para mim. No dia seguinte à maratona, André tentou me contar sobre seus episódios favoritos com todos os detalhes. Fingi que estava prestando atenção, mas não estava. Ele ficou irritado e disse que é só esperar. Um dia, alguns desses episódios vão virar realidade. Com a velocidade que a tecnologia avança hoje, é questão de tempo. Lancei um olhar cansado para ele e saí do quarto. Estava levando o fanatismo longe demais. Alguns dias depois, eu estava na frente do computador quando André entrou no quarto com uma cara de pânico. Ele disse para eu não fazer aquilo. Fazer o quê? Eu não fazia ideia do que estava falando. Ele me disse que sabia que eu ia machucá-lo e queria conversar antes que fosse tarde. Perguntei do que ele estava falando. Então pegou o celular e me mostrou um aplicativo novo. Era um tipo de inteligência artificial que respondia perguntas sobre o futuro. Bastava escrever seu nome e uma hora exata, e o aplicativo dizia o que você estaria fazendo. Ele me mostrou o resultado para aquela tarde, e ali dizia que eu ficaria com muita raiva dele e o atacaria com uma faca. Fiquei sem palavras. Como podia acreditar numa coisa daquelas? Parecia piada sem graça, mas ele estava sério. Era como se achasse estar vivendo num episódio da série. Eu não vou te esfaquear. Garanti. Confia em mim. Ele se afastou, fingindo medo. Acho que vou ficar na casa do meu irmão hoje, disse. Aquilo era ridículo, mas eu não estava com paciência para lidar com a paranoia dele. Então peguei o celular da mão dele para provar que era farsa. Olha, disse. Atualizei o aplicativo e digitei meu nome e a data de hoje. Esperei. Levou 5 segundos para responder. Você esfaqueará seu namorado às 18h15 desta tarde, tá vendo? Ele disse. É verdade. Obviamente era uma brincadeira, talvez um jogo para assustar. Mudei a hora para 30 minutos mais tarde e tentei de novo. Depois de outros 5 segundos, o aplicativo respondeu. Você receberá uma ligação do trabalho para resolver uma emergência. Ok, disse. Vamos dar 30 minutos. Se meu trabalho não ligar, a gente vai saber que esse aplicativo é besteira. Tinha certeza de que nada ia acontecer. Era sábado e meu trabalho não exigia minha presença no fim de semana. Se precisasse, teriam que pagar hora extra, algo que meu chefe quase nunca fazia. 30 minutos depois, meu telefone tocou. Os olhos de André se arregalaram de terror. Você vai atender? Perguntou. Olhei para o celular e vi que era do escritório. Atendi e ouvi meu chefe perguntando se eu podia ir trabalhar. Disse que todo o banco de dados tinha sumido e precisavam da minha ajuda. Sabia que era coincidência idiota, mas André encarou como prova de que o aplicativo era real e que eu ia esfaqueá-lo. Ele correu para o armário, fez uma mala e disse que ia ficar na casa onde morava com Enzo até o aplicativo dizer que era seguro voltar. Deu vontade de gritar. Como podia ser tão ingênuo? Nenhuma tecnologia pode prever o futuro, mas não consegui discutir. Ele já tinha saído e eu precisava lidar com a emergência do trabalho. Fui para o escritório e passei as horas seguintes tentando salvar o que conseguia do trabalho perdido.
Foi frustrante, mas no fim consegui recuperar parte do que importava. Meu chefe ainda não sabia o que causou a perda dos dados, mas prometeu que não aconteceria de novo. Quando voltei para casa, estava exausta e irritada. André ainda não tinha voltado, então fiquei sozinha sem saber o que fazer. Tentei assistir televisão, mas aquele aplicativo estúpido não saía da cabeça. Mesmo sabendo que não era real, não conseguia parar de pensar. Finalmente, peguei meu celular e fui na loja de aplicativos para ver se conseguia baixar de novo. Lembrei o nome e encontrei na hora. Estava disponível de graça. Enquanto carregava, vi que tinha sido lançado ontem. Não tinha nenhuma avaliação e o nome do desenvolvedor não aparecia. Naquele momento, tudo ficou claro. O aplicativo era uma piada, mas uma piada elaborada. Quem o criou foi Enzo. Ele era um gênio da computação com tempo livre demais. Então criou o aplicativo para pregar peça no irmão. Imagino que Black Mirror o tenha inspirado. Aquela coincidência bizarra da ligação do trabalho foi apenas sorte absurda. O aplicativo nem sequer tinha inteligência artificial de verdade. Era basicamente um chat com aparência bonita, onde um usuário inseria uma hora e Enzo respondia manualmente. Era assim que ele previa o futuro. Não podia acreditar. A ingenuidade de André não tinha limites. Entediada e sem sono, decidi ir até a casa onde André e Enzo moravam. Precisava resolver aquilo. Quando cheguei, André não estava, mas a porta estava destrancada. Entrei e fui direto para o escritório onde Enzo trabalhava. O computador dele ainda estava ligado. Comecei a fuçar e confirmei minha suspeita. O aplicativo estava conectado a um sistema de mensagens simples. Não havia inteligência artificial de verdade. Era um truque para manipular as pessoas e fazê-las acreditar que podiam ver o futuro. Assim que descobri tudo, tive uma ideia idiota. Comecei a escrever uma mensagem usando o sistema de Enzo, achando que podia mostrar para André como aquilo era falso. Escrevi: "Seu destino mudou. Agora você será atacado pelo seu irmão. Ele está com você nesse quarto. Não diga nada suspeito." Enviei. O celular de André apitou do outro cômodo. Esperei, mas não ouvi o que esperava. Não ouvi risos nem confusão. O que ouvi foram baques fortes e o som de algo se quebrando. Corri e abri a porta do quarto. Vi André de pé ao lado de Enzo caído no chão, segurando os restos de um abajur quebrado nas mãos. Aquilo tinha ido longe demais. Corri até ele e gritei para parar. "O que você está fazendo?" perguntei. Ele não respondeu. O terror tomou conta de mim quando vi Enzo convulsionando no chão. Com lágrimas escorrendo, André repetia que Enzo ia matá-lo. Meu estômago revirou. Pedi para ele largar o abajur e tentei explicar sobre o aplicativo, mas ele não acreditou. Disse para olhar o computador de Enzo e ver por si mesmo. O rosto dele ficou branco. Então, largou os pedaços do abajur e foi para o escritório. Ficou lá um tempo olhando a tela. Isso me deu tempo para chamar uma ambulância para Enzo. Um instante depois, fui procurar André, mas ele não estava mais lá. A janela estava aberta e parecia que tinha fugido. Voltei para perto de Enzo, que mal respirava e sangrava pelos ouvidos, e esperamos juntos a ambulância chegar. Fui com Enzo para o hospital, onde a polícia já me esperava. Contei tudo sobre o aplicativo, sobre como era uma brincadeira que deu terrivelmente errado. Disse que Enzo poderia confirmar minha história quando saísse da emergência, mas ele nunca saiu. Entrou em coma e continua inconsciente. Já se passaram 3 dias desde aquela noite. Enzo permanece em coma e ninguém sabe onde André está. Cada vez que meu celular faz qualquer som, sinto um aperto no peito. Aquela brincadeira nos jogou dentro de um episódio real de Black Mirror, daqueles com o final mais sombrio. E o pior de tudo é perceber que talvez a verdadeira culpada seja eu, que enviei aquela mensagem sem pensar nas consequências. Queria provar que o aplicativo era falso, mas acabei provocando exatamente o que tentava evitar.
Agora vivo com esse peso, sabendo que minha impulsividade destruiu tudo.